queridas irmãs, queridos irmãos, todo Manuel Felipe Santiago, muita paz a todos, muita alegria, reunidos de coração, para dialogarmos fraternalmente em torno de mensagem tão sensível, em torno de mensagem tão profunda, que define em nossas almas aquele anseio mais belo de nos melhorarmos, gravitando para Deus, em espírito e verdade, com definições profundas no cumprimento do dever para consigo mesmo, para com o outro e, acima de tudo, com Deus. Com muito carinho no coração, eu agradeço a generosidade da Alda, de todo o coletivo, considerando-nos para compartilharmos do livro, da mensagem, deste encontro fraterno e principalmente de sermos todos discípulos que, aspirando à glória de servir em nome dele, melhorando diariamente, candidatamos-nos a implantar na terra o reinado do bem. O pêndulo da história movimenta ao sabor da ventania dos pensamentos humanos. Mas à medida que as leis de Deus aprofundam na intimidade da criatura, pelas ações e pelas reações, sensibilizando, a experiência humana labora a sua inteligência emocional para que o pêndulo não fique tão somente sujeito à linear horizontal da experiência humana, mas que gradativamente, por aproximações sucessivas, haja aquela verticalização, sentimento que revela o espírito, e o pêndulo agora passa a ser a gravitação do espírito em torno da lei divina, verticalizando-se para Deus. Esse é o grande momento. Nós, no planeta, preparamos-nos e estamos sendo preparados para a viagem gloriosa da regeneração, que nos conduzirá a mundo feliz. Mas o tempo da regeneração, preparado desde já, preparado já há algum tempo, para que ele possa ser implantado, ele ganha campo em nossa intimidade, que gradativamente sente o anseio do alto, o anseio de respirar ares mais superiores e sublimes. E nós vamos nos deparando com as revelações de Deus à humanidade, definindo desde os primórdios da chegada dos capelinos aqui na Terra, pontos de referência, sintetizados depois pela figura de Moisés, Antigo Testamento, na lei e depois os profetas, a definir uma vinculação no aspecto justiça da árvore da vida. A árvore da vida, que é a grande metáfora do amor, da mensagem de Jesus no planeta, da mensagem crística no planeta, tem em Moisés o primeiro aspecto, naquele âmbito da justiça, na unidade de Deus, na expressividade da lei, de fora para dentro. A lei que corrige, que limita. Dos 10 mandamentos, 7 são expressões negativas, virtude negativa, do não fazer é um grande limitador.
contendor do impulso expansivo e instintivo do Espírito. Caminhando gradativamente para outra revelação, a segunda, a definir no Cristo, a verticalização profunda do amor, uma revelação que define de dentro para fora essa expressividade da criatura que aprendeu a conter-se para expandir com equilíbrio. E, naturalmente, na terceira revelação, a ciência da verdade, do religar profundo daquela criatura que se abriu ao Criador, que o aguarda, de onde ele partiu um dia e para onde ele deve retornar. E nessa terceira revelação, ela não tendo um caráter pessoal, é um caráter todo impessoal, tendo a figura do codificador Allan Kardec, o ponto de referência, mas não é dele, é de todos aqueles que, despertados, vinculando a árvore do Evangelho novamente, que outrora foi abandonada, agora faz parte, é integrante deste Espírito Verdade, do Espírito da Verdade, no coletivo, pessoal e planetário. E nós vamos encontrar personagens que, encarnados e desencarnados, laborando a sua expressividade neste profundo tributo a Deus, produzindo bênçãos para a humanidade. Cada um no seu posto, no seu tempo. E em cada tempo redefinindo e ampliando, porque o trabalho jamais cessa. Coração nenhum deverá ficar estanque. Todos os corações são convidados, todos os filhos são convidados ao sublime banquete. Pode ser que alguém postergue para daqui a alguns milênios. Pode ser que alguém já tenha feito. Pode ser que todos nós, cada qual no seu departamento, na sua posição, esteja já assumindo este compromisso e expressando diante da lei, diante da vida, nos mecanismos das infinitas possibilidades de Deus, a adesão ao projeto. E aqui nós temos, então, do lado espiritual, alguém que conhecemos com 4 nomes. Nasce na terra, 3 nomes, né? Nasce na terra recebendo o nome de Humberto de Campos. Em dado momento, assina conselheiro 20, desencarna. Poucos meses após a desencarnação, escreve através de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, nos primeiros movimentos da mensagem de Chico Xavier, na crosta planetária, a convite de Emmanuel, a convite de toda a equipe, aparece Humberto de Campos escrevendo uma das primeiras obras através de Chico Xavier, que é Crônicas de Além Túmulo, onde inúmeros assuntos são trabalhados ali, convidando a atenção dos estudiosos. Ele que poucos meses antes havia debruçado a avaliação do livro Parnaso de Além Túmulo, quando ele estava encarnado. Dentro da Academia Brasileira de Letras, ele estudou o assunto, fez avaliação dos textos, e agora ele, desencarnado, escreve, transitando na sua expressividade, a culminar no Cristo, na Boa Nova, depois de uma celeuma jurídica em torno de direitos autorais, ele agora irá assinar Irmão X. Irmão X surge em Lázaro Redivivo, publicação da Federação Espírita Brasileira, e outras muitas obras apresentando aquele cunho didático, pedagógico, favorecendo a criatura em contos, apólogos, histórias, a aproximar-se gradativamente de Deus e a encontrar
progressivamente em si mesmo a lei. E Humberto de Campos transita, ficou um tempo distanciado do noticiário psicográfico. E certa feita, um jovem, procurando o Chico Xavier, perguntou ao Chico por que Humberto de Campos não escrevia mais, por que irmão X não escrevia mais. E ele, convidado à cena, em determinado momento de reunião no mundo espiritual, não foi com Chico Xavier, não, foi no mundo espiritual, ele se manifesta, apresenta um conteúdo de material e escreve um outro livro, através do Chico Xavier, publicado bem posterior. Escreveu outros livros com outros médios e agora nós encontramos irmão X novamente na nossa atualidade operacional com crônicas que aqui escrevi, pelas mãos da nossa querida Alda, apresentando conteúdos sensíveis, próximos, conteúdos que dizem a todos nós, como admoestações, recordações, lembranças de que somos espíritos, temporariamente viajando na escola planetária, num corpo biológico, numa família consanguínea e afim, numa determinada sociedade municipal, estadual, nacional, que define no mundo ser coração e ser pátria do Evangelho, fazendo parte de um coletivo maior, continental, planetário, de um sistema solar. Nós, cada um de nós, na sua trajetória, que define dentro desses paradigmas pela vida biológica, sendo recordados a nossa condição de espíritos, somos chamados a nos autoconhecermos a partir dos textos que emergem, singelos, nobres, belos, ampliando a nossa capacidade cada dia maior de sermos de Deus. Essa é a grande equação, em síntese, que depreendemos da obra, nas linhas gerais. Mas nós temos algum tempo para refletirmos em alguns pontos. Logicamente, o livro todo será lido por todos. Logicamente, cada um de nós fará aquela reflexão diante de cada frase, após cada capítulo, diante dos conceitos que são apresentados, que emergem. Mas o conceito que emerge, ele só tem sentido quando ele encontra ressonância naquele que lê. Certa feita, um fariseu, doutor da lei, tentando Jesus, procurou para saber qual era o mandamento maior da lei. E Jesus perguntou para ele: o que é que está escrito na lei? Como lês? Porque entre o que está escrito e a leitura, tem o leitor. E este leitor que filtra, ele dá vida àquilo que ele captou. Numa das páginas, o nosso irmão, ele vai definir, no primeiro capítulo, chama Momento Precioso. Ele começa dizendo assim: após o retorno para o plano espiritual, havia encarnado, dedicado às letras, membro da Academia Brasileira, retorna ao mundo espiritual e, convidado a perceber a vida no seu plano maior, dedica-se, debruça aos estudos. Mas agora ele terá um estudo mais amplo do que a literatura, do que o estilo de certo escritor, do que
a interpretação e a análise dos conceitos apresentados pelo escritor humano. Ele agora se depara com o universo. Se depara com, ele diz assim, o infinito universo de Deus. E repito infinito para dizer da dimensão profunda e grandeza que nós vamos deparando após a morte. Ele está vivendo. Ele está nos contando o que acontecerá conosco quando chegar a nossa hora. Porque chegou a dele. E chega a cada dia para cada um de nós, que é o momento de retornar ao mundo espiritual. Já fizemos isso inúmeras vezes. Mas seguramente nunca o fizemos como iremos fazer na nossa próxima desencarnação. Seguramente, esta encarnação que estamos tendo, ela é ponto determinante para a nova equação nossa após a desencarnação na trajetória espiritual. E ele define isso. Dediquei aos estudos, deparando com o universo infinito e com grandezas jamais percebidas, até a grandeza maiúscula de Jesus, o Cristo de Deus, fundamento de toda a vida planetária. E nós nos deparamos com esse momento precioso de reflexão, porque Jesus, que é o governador do planeta, ainda não recebeu do planeta, enquanto coletivo, a atenção e a dedicação devidas. Mas o espírito que, ao deixar o corpo, tendo a consciência do dever cumprido, tendo elaborado na pauta das relações, naquilo que definia a abrangência afetiva e saudável da relação eu-tu, consciente, esse espírito é convidado a encontrar essa grandeza do Cristo. E ele se depara com estes processos. E ao refletir, ele avaliando como apresentar diante desses fenômenos todos, encontra espíritos que ao estudarem, dedicam-se mais às questões materiais, aquelas questões que definem a vanguarda material no planeta Terra, no plano espiritual, mas que ele, e outros dedicavam às questões espirituais. Por isso ele vai transitar agora para que a sua percepção de estudos ela esteja vinculada às questões que falam do espiritual. Claro que todos os assuntos sociológicos da Terra merecem atenção, mas todos os autores que despertam a sua consciência irão associar a sociologia e a psicologia nos fundamentos do espírito. Quando Emmanuel escreve o livro O Consolador, respondendo inúmeras perguntas, e ele mesmo organizando outras, Emmanuel vai fazer uma revisão de todas as ciências da Terra. E ele redefine aquilo que nós aqui chamamos de ciências sociais, ciências políticas, ciências humanas, ciências econômicas. Emmanuel vai reposicionar cada uma delas, dando uma nova nomenclatura. E ele começa o livro com o item ciência, apresentando ciências fundamentais. E ele apresenta 5 ciências fundamentais. Ele fala da química, da física, da biologia, que ninguém de nós discorda. Mas ele apresenta 2 outras, a sociologia e a psicologia, como ciências fundamentais, porque abre o panorama do grupo e do indivíduo. E aqui o irmão X está dizendo que ele está dedicando aos assuntos espirituais, que falam da psicologia humana e que falam da sociologia coletiva, humana, no planeta. Nós precisamos atentar para esses fundamentos, e ele está dizendo que fez verdadeiramente este
processo de escolha quando desencarnado começa a estudar e escrever, né? E aí fica deste capítulo uma reflexão para nós, que é uma grande pergunta para os nossos dias. O que é essencial? O essencial, responde o Pequeno Príncipe, é invisível aos olhos. Mas pode ser visível, mas principalmente é invisível, está além das aparências. O que é essencial diante de todas as conquistas que precisamos efetivar? Todas devem ser efetivadas, mas o que é a essencialidade que define cada coisa? Para quem e por que buscamos e avaliamos e aproximamos? Essa é uma questão. É um momento precioso, diz o nosso irmão, definindo projetos, aproveitando o ensejo da vida, candidatando-nos verdadeiramente a sermos vivência daquilo que expectamos, que esperamos. A sermos integralmente expressivos, realizadores daquilo que surge na nossa mente como projeto. Capítulo 1, ele abre esse horizonte. Mas, mais ainda, nós saltamos do 1 e vamos ao 13, 13º capítulo, e titulado Lições Sublimes de Bem Viver. A tônica é esta. A tônica vai definir para nós. Ele diz assim, lições sublimes de bem viver. Quando surgiu oportunidade para, por primeira vez, escrever aos amigos da Terra, se eu fosse encarnado, eu diria assim, passei noite em claro, refletindo, pensando. Uma alegria indizível, dizia dentro de mim. Imaginemos, todos nós, quando estamos nos preparando, domingo agora, é provável que alguém vá fazer uma prova do Enem e está preocupado com a redação. Qual o tema da redação? E está passando noite em claro, definindo esse projeto, como que eu vou responder as questões, não é? Que serão propostas, porque a aprovação do Enem coloca patamar superior. E ele está dizendo, ele também, como espírito, viveu um momento de alegria indizível, de um grande anseio, de colocar, depois daqueles estudos, foram apenas 4 meses entre a desencarnação e começar a escrever através de Chico Xavier, pouco tempo, de 3 a 4 meses, ele está dizendo dessa alegria, que não sabe nem dizer que é uma alegria indizível, não sei denominar o que é uma alegria indizível, uma alegria que nós não sabemos nomear, só quem vive essa alegria que pode senti-la na própria intimidade. Mas ele começa, então, a partir dessa alegria, a trabalhar pontos que vai apresentar para os encarnados. Ele está nos narrando, ele está falando agora, em 2000. Quando é que foi o livro psicografado? 2014, né? 2014, você fala que é 2018, é a publicidade do livro, né? Nós vimos aqui as datas, mas não tinha atentado. Em 2014, ele está dizendo que está acontecendo em 1935, na intimidade dele. Nós sempre, quando estamos conversando de coração para coração com alguém, nós estamos também fazendo recordações e revelações de acontecimentos anteriores, de paraquês e porquês nas realizações da vida. E ele fala o seguinte, olha, estava então buscando recordações de eventos de ontem, que muitas vezes buscamos pelo prisma da lamentação, do lamento. Por que é que eu não sabia, não soube disso antes? Por que é que eu não tive contato com esse aspecto antes? Porque se eu soubesse, se eu pudesse. São acontecimentos que passaram, que devem agora serem colocados no plano da nossa vida como adubo orgânico, fertilizando, fundamentando a germinação do vegetal, da árvore
do Evangelho do Cristo. Mas aí ele vai dizer o seguinte: mas principalmente apresentar nos escritos a figura magnânima de Jesus. Por isso nós vimos lá atrás transitar dos livros com os aspectos de recordação da mitologia, principalmente a mitologia grega, das mitologias antigas, para o Boa Nova, que é um escrito com a sensibilidade de apresentar Jesus. Ele fez isso lá, e ele está dizendo para nós que fez esse movimento, apresentar Jesus da manjedoura ao Calvário, e mais além, mais profundamente além, ao infinito. Essa é uma escolha que ele fez, diante do que ele percebia daquela grandeza infinita e infinita de Deus e de todo o universo, saindo da simples objetiva processual para as grandezas fecundadoras da vida espiritual. E hoje, agora, ele escreve histórias alegres, histórias de alegria, histórias de dor, histórias de esperança, histórias de fé, histórias de amor de Deus em favor de todas as criaturas. Nós emergimos na história humana, no mundo ocidental, quando surge o amor romântico, com a lenda do Santo Graal. Nós aprendemos as histórias de era uma vez e foram felizes para sempre. Histórias, claro, que definem arquétipos da nossa psicologia, mas não nos apresentam a grandeza espiritual de Deus, que está expressa no Evangelho de Jesus, que em muitas frases inaugura-se dizendo: naquele tempo, disse Jesus, disse Deus. E ele vai fazer isso conosco, porque a figura de Jesus, ela gradativamente aproxima-se da terra e atrai, por um magnetismo profundo, toda a nossa intimidade, que espera, que sonha, que anseia, busca. E ele, irmão X, nessas histórias que escreve agora, ele nos fala deste aspecto. E as nossas histórias agora, replicadas aos nossos educandos, evangelizandos, aprendizes, aqueles que compartilham conosco a estrada da vida, começam a dizer que essas histórias, ao serem ditas para eles, devem definir esses aspectos de dor, de alegria, de esperança e de fé, mas acima de tudo de amor, amor de Deus em favor de todos, porque Deus é o Criador causa primária, e nós a criatura causada que deve retornar, gravitar plenamente nessa relação. Um escrito dessa natureza, lições sublimes de bem viver, e todos os outros itens, todos os outros capítulos, todos os outros textos, apresentam para nós esses aspectos. E ele vai continuar dizendo nesse capítulo, né? Quais bagagens que trago comigo daquilo que eu já vivi. E os tesouros que consegui ajuntar no coração. O que é que nós podemos trazer de substrato, numa palavra, da nossa vida? Quais as bagagens que nós trazemos da nossa história, do berço até agora? Porque alegria e tristeza, ganho e perda, vitória e derrota, sucesso e insucesso, são processos operacionais. Mas o valor está no substrato, o essencial está no substrato do aprendizado, tanto na derrota quanto na vitória. Tanto
o aprendizado no erro quanto no acerto. Bagagens nós trazemos muitas, mas qual é a síntese? Qual é o tesouro? Porque nenhuma história, nenhuma vida, nenhuma vivência é indigna de ter acontecido. Nada obstante, nós vivemos dramas tão profundos que queremos esquecer. Mas o espírito que desperta jamais deverá esquecer as histórias que viveu, mas deverá sempre apresentar o tesouro síntese daquela vivência. Porque o drama é uma correção de rumos. A vitória é um elemento estimulante para novos rumos. Nós estamos num plano de expiações e provas. Então é natural que as vivências que tivemos, as da infância, as da juventude, as da maioridade, da maturidade, muitas vezes têm o cunho de mazelas. Mas, com a leitura das lições sublimes do bem viver, nós vamos avaliar agora qual é o tesouro que eu recolhi dessas histórias, qual Lázaro. Na parábola do rico e do Lázaro, feridento, moribundo, mendigo, alquebrado, mas que guardou no coração o sublime tesouro da vinculação com Deus, de filtrar, de digerir, exonerar o que era do passado e conquistar coração novo. Então, quando ele fala que traz bagagens, mas ele diz que tem tesouro no coração, e termina com um conceito que deve gravar em nossa intimidade, foi falado no Evangelho, que o trabalhador, trabalhar no bem para encontrar o divino salário do bom e fiel servo. Porque na parábola dos talentos, Jesus havia definido ao servo que soube operar com os talentos que herdou. Bom e fiel servo. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Então, quando nós pegamos um texto dessa natureza e buscamos naquelas letras a essencialidade, síntese, ela define para nós trabalhar no bem, independente das circunstâncias processuais da vida, que são material didático que o Senhor Deus nos concede. Às vezes é um lápis sem grafite, e nós temos que aprender a escrever com ele. Não é mesmo? Às vezes é uma caneta sem carga. Às vezes é um caderno sem folhas. E nós precisamos escrever, registrar, com letras imortais, parágrafos de luz, luminosos. Porque as histórias são contadas no mundo espiritual. Não pelo prisma do ego que venceu, que perdeu, mas pela aferição do espírito que soube registrar na intimidade, a partir da dor, do prazer, a divina lei de Deus. São maravilhas que se abrem ao nosso horizonte. E agora nós voltamos ao capítulo 2. Foi o 1, 13, vamos para o 2. O valor da mensagem. O valor da mensagem. Mais uma vez ele faz uma reflexão do passado. Quando estava encarnado, ia escrever, eu sempre apelava pela inspiração. Mas, acreditando encontrá-la em mim mesmo. Busquei inspiração, mas achava que ia encontrá-la nele próprio. Ainda não tinha essa noção exata, para além de si próprio, que também tem naturalmente, a inspiração que vem de Deus, na presença dos amigos espirituais e outros mensageiros, a dar um toque sutil.
E aí, nessa busca de inspiração, ele vai dizer o seguinte: quando ia escrever, debruçando para a escrita, todos os eventos eram material para as minhas obras. O cotidiano, os segredos, os sentimentos, porque aquele que depara com a experiência alheia, com os acontecimentos em torno e pretende, saudavelmente, registrar aquilo ou ter aquilo como material inspirativo para expressar no conteúdo do material produzido, se estiver saudavelmente, sinceramente, acontecerá o que aconteceu com ele. Ele diz: tornei-me mais dócil na relação com as pessoas. Tornar-se mais dócil é a característica psicológica da empatia, de sentir-se no outro e não de projetar-se no outro, acusar o outro, mas sentir-se partícipe da história com o outro. Na inteligência múltipla, essa inteligência literária, na inteligência interpessoal, na inteligência intrapessoal, elas são características, essas inteligências, ou são apresentadas por aqueles que conseguem olhar a história de alguém e sentir com ele. Então, desde aquele momento, encarnado no Nordeste brasileiro, transitando depois para o Rio de Janeiro, está o nosso Humberto, conselheiro X, conselheiro 20, irmão X, a definir a nossa necessidade empática na relação com a vida. Que é um problema da psicologia, mas que é um problema do espírito, que é um problema, não um problema, que é a grande equação da substância da lei de Deus na vida. Eu, tu. De coração a outro coração. De alma a alma. Na unificação de todos aqueles que amam o Senhor e fazem parte da unidade divina. É muito belo, muito lindo, muito profundo, muito sensível o quanto que a mensagem coagulada na letra se abre diante do leitor, atento, que capta a mensagem divina ali veiculada. Emmanuel, numa frase, ele diz que para o despertamento das criaturas, existem alguns que despertam com o canto da cotovia. Às vezes outros esperam o estouro da dinamite. Eu quero crer que nós aqui todos já transitamos em muitas dinamites. Mas nós deixamos a dinamite de lado agora. E estamos à escuta do canto das cotovias. Estamos no imperativo: olhai os lírios do campo. Olhai as aves do céu. Estamos já cansados, na bagagem que trazemos, das dinamites. E a nossa sensibilidade agora desperta numa frase sensível, numa frase profunda, que toca a nossa alma. O Evangelho diz que Jesus tocava as pessoas. Às vezes nós ficamos presos ao sentido do tato, mas mais ainda, muito maior, muito mais profundo, a beleza do toque, que sensibiliza e faz desabrochar aquilo que estava fechado, incrustado por causa das dores, mas que agora se permite digerir e filtrar, e fundamentalmente viver. E aí, uma síntese o valor da mensagem fica para nós. Escrever para auxiliar e fazer crescer.
No livro A Vida Escreve, o espírito agora é o Hilário Silva, através do Chico Xavier. Hilário Silva é apresentado para nós por André Luiz. Ele emerge nos textos de André Luiz, nos livros, alguns livros, né? Principalmente no livro Nos Domínios da Mediunidade. E Hilário Silva era também médico, ele escreve cenas do cotidiano no livro A Vida Escreve. E um capítulo ele nos marca muito conforme o valor da mensagem. Diz ele que certo momento um ambiente estava sendo construído, um auditório. Seria um templo dedicado às orações. E depois de terminadas as partes fundamentais, o responsável pela obra disse a um operário que estava no palco: dê um grito para ouvirmos e testarmos a acústica. E aquele operário, que havia frequentado determinadas reuniões de estudos do Evangelho semana anterior, ouvira que discutiam aquele conteúdo o valor da palavra, o valor da frase bem colocada, o valor da expressividade. Lembrou daquilo e gritou: confia em Jesus, tenha fé em Deus. Acústica ótima. Poucos minutos depois, entra um homem, cabelos em desalinho, olhar assustado, com um revólver à mão, e pergunta: quem gritou aqui confia em Jesus? Aí alguém vai: aquele moço ali, foi ele, qualquer coisa é com ele. Aí o moço chegou e falou assim, estava com o revólver no ouvido, estava contando para dar o tiro. Minha vida está sem sentido. Minha vida perdeu o sentido. Mas ouvir, confia em Jesus. Tenha fé em Deus. E o que é isso, confia em Jesus? Por que eu devo confiar em Jesus? E naturalmente, a pessoa foi falar para ele, apresentar para ele aquela divina equação, o valor da mensagem. Imaginemos, gente, se ele testasse 3, 2, 1, agora! Não imagina. O moço poderia ter dado tiro, não é? Ele não sabia. Mas veja, ele não sabendo, nós somos partícipes da vida. As paredes têm ouvido, diz o ditado, e tem mesmo, mas nós precisamos saber que a vida escuta. Aqueles que vemos e aqueles que não vemos, mas a vida escuta. E precisamos renovar, santificar o nosso verbo diariamente. É o valor da mensagem. Escrever para auxiliar e fazer crescer. Falar para ampliar no outro. A expectativa e o anseio, a determinação de viver aquela mensagem. E ele anda no capítulo 3, quando diz assim, a presença de Deus. Eu não sei se eu estou atrapalhando a leitura. Em livro espírita é bacana ler livro espírita, porque é o seguinte, no livro espírita todo mundo morre, às vezes renasce, porque a gente no filme fica assim, fulano morreu? Não, que pena, gente. No livro espírita morre todo mundo. O mocinho morre. Diz que certa feita, um companheiro teve um infarto lá na Bahia. Em vários lugares tem infarto, mas esse foi na Bahia. Ele era trabalhador da Mansão do Caminho, de Divaldo Franco. Ele era partícipe da obra, ele teve um infarto. Socorrido a tempo, levado ao hospital, fizeram todos os preparativos, cuidaram dele, passou o risco e ele estava no quarto, em convalescença. A equipe de visita foi visitá-lo, Divaldo Franco foi junto. Era fazer uma prece, fazer uma leitura do Evangelho e ir embora, como de praxe. E conversaram. Na hora de abrir o Evangelho, Divaldo pegou o livro para poder abrir.
abriu, olhou o item, fechou o livro, com o dedinho no meio, e disse: melhor não, vamos deixar para a leitura do livro outra hora. Fiquemos apenas com a prece, já tem muito tempo que estamos aqui conversando. E o doente falou assim: não, eu quero o texto da mensagem do Evangelho, porque ela é para mim, ela está dizendo para mim alguma coisa, por que não vai ler? Não, eu preferia não ler, irmão, é melhor não ler. O Evangelho é importante, dizia o outro, eu quero que leitura. E abriu, então vamos ler. Eu acho que eles não chegaram a ler, só o título bastava. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem diz assim: se fosse um homem de bem, teria morrido. Eu não leva o pão nosso. Não leva o Evangelho segundo o Espiritismo para CTI do hospital, para convalescente. Porque se sai essa mensagem, não é mesmo? Então, nos livros espíritos, os homens de bem morrem todos. Os de não bem também morrem. Mas fica mais tempo na terra para ver se renova, né? Então, às vezes a gente está falando do livro, conta a história toda, porque fala, não vou nem ler. Não, isso aqui é um fragmento de coisas que nós retiramos, a mensagem é muito maior, muito mais profunda. E ele diz assim: a presença de Deus, é o capítulo 3, a presença de Deus. Ó Deus, onde estás? Diz Castro Alves, ainda encarnado, olhando a escravidão, a dor que naquela hora figurava na intimidade de quem padecia. Ó Deus, onde estás? Mas depois Castro Alves vai dizer que entendeu a mensagem, que Deus estava ali também naquele movimento, não é? E aí Humberto diz para nós assim, o irmão X, Humberto de Campos diz assim para nós: ora, na minha vida, a presença dos meus pais honra ao ancestral. A presença dos meus pais, e os meus pais incutiram-me a ideia de Deus com uma grandeza tal. Por isso que quando ele desencarna, ele encontra aquela vastidão do universo de Deus, mas ele tinha a fundamentação cá, nas raízes da vida dele, com o pai, a mãe, fecundando-lhe, né, a admiração e o reconhecimento da grandeza de Deus na vida pessoal. E ele vai dizer: como homem, eu fui cumpridor dos meus deveres, porque eu compreendia o valor, a força do exemplo. Né? E aí, nesse capítulo, que vai falar da grandeza, da presença de Deus e dessa reflexão sobre Deus, ele irá dizer para nós que é importante fazermos reflexões para não nos perdermos nas tecnologias. Quaisquer que sejam elas. São instrumentos maravilhosos que a vida nos oferece. Não nos perdermos da tecnologia, esquecidos do homem moral. O homem moral utiliza todos os instrumentos da vida com vista ao crescimento. Então, o alerta, porque Deus é o autor anônimo, que se revela nas obras para quem tem olhos de ver, coração de sentir. Entendimento para entender. Se nós ficamos apenas no aspecto externo da maravilha, nós perdemos aquilo que define a essencialidade e causalidade da maravilha. O homem moral é chamado a superar a passividade de quem é apenas expectante. Tornar-se ativo na obra, na ação, além dos deveres para com o seu Senhor. Indo além, o dever é o primeiro fundamento. O dever, quem cumpre o dever, vivencia um triângulo escaleno. Porque diz lá o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item dever, capítulo 17. Aquele que cumpre o dever ama a Deus mais do que a si mesmo. E as criaturas mais do que a si mesmo. Então, aquele que cumpre o dever, o amor tributado a Deus é maior do que tudo. O amor tributado ao outro é maior do que o amor tributado a ele. É um triângulo escaleno, com 3 lados desiguais.
Cada lado tem uma grandeza, o lado menor é o lado dele. O segundo menor é do próximo e o maior de todos para Deus. Porém, a grande lei, os profetas e a lei, o grande mandamento da lei, ele nos apresenta um outro triângulo, que tem duas vertentes, o triângulo isósceles. Quando ele diz que é amar a Deus acima de todas as coisas, então o lado maior tem que ser tributado a Deus. E ao próximo como a si mesmo. Então tem dois lados iguais, que é o próximo, eu, tu, eu e o outro, na mutualidade, na reciprocidade. Mas um lado maior é tributado a Deus. Se nesse triângulo isósceles a parte diferente for menor do que as outras duas, ela naturalmente é o egoísmo, não é o amor a Deus, não é? Agora, mais ainda, Jesus nos apresenta o triângulo equilátero, quando ele define, né, eu e o Pai somos um, e queremos que vós sejais um, comigo e com o Pai, na unidade do equilíbrio. Então, eu, Jesus e Deus somos uma coisa só. Esse processo de conquista, ela claramente vai ser do futuro. Nós estamos transitando, entrando pelo dever, para caminharmos ao isósceles. E se fosse olhar o triângulo, né, se eu estiver atrapalhando o triângulo aqui, alguém for da matemática, depois nós conversamos, né? Mas, porque às vezes a gente usa coisa que a gente nem conhece direito, né? Mas a nossa grande meta é a unidade do equilíbrio perfeito entre Deus, o Cristo e nós. Essa é a presença de Deus. E esta, sendo agente da ação, saindo da passividade, ele diz assim, a transformação interior, que exige a mobilização da boa vontade. Primeiro aspecto, a boa vontade. A vontade é o impacto que determina a transformação do espírito. O uso da mente no equilíbrio do não na hora do não e do sim na hora do sim. É o processo completo, né? O esforço e a sinceridade. Fazendo esforços muito insignificantes diariamente, mas fazendo esforços. Porque dia a dia, hora a hora, obra a obra, ação a ação, pela repetição, pela memória, porque a memória indica a necessidade de novamente, outra vez, mais uma vez, fixando o hábito, do hábito o automatismo, e do automatismo o instinto, naquele sentido de elemento que fixou, que definiu a conquista do ser. Caminhando mais um pouquinho, no item 19 fala do conhece-te a ti mesmo. Marco decisivo da humanidade, inaugurado há 2.500 anos pelo espírito Apolo, Deus Apolo, através de uma singela pitonisa em Delfos, no templo destinado a Apolo. Homem, conhece a ti mesmo, conhecerás o universo. Logicamente, nós esquecemos desse movimento. E a obra espírita resgata a mensagem de Sócrates, que resgatou a mensagem de Apolo. Santo Agostinho agora nos alerta sobre o conhece-te a ti mesmo. Necessidade fundamental, que sem o autoconhecimento nós teremos dificuldade de processar todas as coisas que temos sentido e retirado dessa obra e de todas as outras obras. E nesse capítulo do conhece-te a ti mesmo, o nosso irmão X vai dizer de um encontro que ele teve com alguém no mundo espiritual, conversando, dialogando, Manuel. E o Manuel, conversando com ele, vai narrar-lhe certa experiência. Havia sido dentista na terra, trabalhador, operário, desencarnou, depois desencarnou a esposa. E ele, procurando pela esposa, a encontrou no mundo espiritual e ela estava num quadro desesperador. Acusava-o, blasfemava, falava palavras não felizes, mostrou uma amargura muito grande. Ele sentiu, naquilo que ela estava falando, uma dor profunda. Como ajudar? Como agora ajudar? Porque ele esperava encontrar a esposa na mesma posição que a dele. Mas aqui quer dizer o texto, ela, no seu âmbito de vida, não conseguiu expressar.
pelas vivências que viveu, a capacidade de filtrar e digeri-las, de transformar o azedume da experiência da vida numa essência espiritual, néctar da vida. Não sabia sobre isso, não fez, e no mundo espiritual, muito sofrimento. Ele também não fez tanto trabalho de autoconhecimento, mas tinha cumprido os deveres, estava numa posição melhor. Mas a grande questão não é a história que o outro viveu. A história que o outro viveu nos torna empáticos, sensíveis a ela, mas deve essa empatia dizer para cada qual de nós: e como está a minha história? O meu trabalho em mim mesmo. O que é que eu sei sobre mim mesmo? O que é que eu sei sobre os meus anseios, os estímulos? O que é que me move nas falas, nas ações, nos pensamentos que eu trago diante da vida? Essas são questões profundas que ele apresenta para nós no Homem, no Conhece-te Mesmo, é o capítulo, né? E uma pergunta que ele coloca no texto, é uma pergunta fundamental. Por que será que o homem foge tanto de si mesmo? Por que será que nós fugimos tanto de nós mesmos? Por que será que ficamos projetados para fora, aprisionados nas tecnologias quaisquer que sejam, esquecidos do homem moral, esquecido do valor essencial? Aí ele escreve um outro capítulo, que é o 08, Mistérios da Mente. Mente, tão falada dentro do Espiritismo, porque é a expressão do espírito na movimentação consciente. Ele vai comparar uma metáfora da mente como um lago, de águas profundas, movidas pela emoção. As emoções movem a nossa mente, que representa um lado a face do sentir e o outro lado a face do pensar. As emoções tocam-nos, impactam-nos e nos movem a nossa mente, né? E diante das emoções está colocada a imposição de um exercício: avançar ou recuar. Se eu não trabalho o autoconhecimento, eu recuo, fujo, fecho-me, escondo-me. Se eu encaro a cena como vontade de Deus em minha vida, em meu favor, avançamos. E esse avanço é construção, né? E nesse capítulo, que são vários aspectos apresentados, há uma análise entre a imagem de Deus, que define o avanço e a aproximação superior, e os vários deuses que têm nos conduzido ao comodismo: o Deus cobiça, o Deus interesse pessoal, o Deus egoísmo, o Deus aprisionamento, o Deus... deuses que devem deixar de existir, porque não têm vida e não dão vida, mas o verdadeiro Deus. Então a nossa mente, que é o espelho da vida em toda parte, como esse lago de águas profundas, numa superfície cristalina, limpa, guardando na profundidade às vezes detritos, mas deixando-os lá, sabendo captar do alto as luzes, para tornar aquele ambiente capaz de refleti-la, ou sendo capaz de refletir aquela luz saudavelmente. Este espelho, este lago, nos mistérios da mente, exige de nós a cada dia esforço de exercitarmos, ter olhos para vermos a vontade de Deus e as boas obras, em quaisquer aspectos. A tônica é sempre a mesma, a de revelar Jesus Cristo em nosso favor. E no capítulo 10, no rumo da nova era. Todos nós estamos rumo à nova era. A tão falada era de Aquário, que no Espiritismo chama momento da regeneração.
o mundo regenerador. Estamos nesta vanguarda, tendo Jesus como modelo e guia, como vínculo essencial. Então, nosso maior vínculo é Jesus, modelo e guia. E aí, o cuidado com os vínculos inferiores. Porque todo projeto que se faz ao alto, ele também faz um movimento à retaguarda. E todo o anseio de voo ao alto revela a necessidade de avaliação e averiguação da retaguarda. O vínculo essencial superior impõe o olhar, o perceber e a desvinculação com o existencial negativo de ontem. Então são transições, são processos. Precisamos aprender a desativar. Mas antes de desativar, precisamos ativar. Então João Batista, ao apresentar Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. E em outro momento ele diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, o vínculo essencial com o eu real, o eu superior, é necessário que ele cresça. E que os vínculos inferiores de ontem, que maquinam e estimulam o ego, sejam diminuídos, desvinculações. Então, nesse capítulo da nova era, para entrar na nova era é fazer parceria. Vincular com o superior, desvincular com o inferior. A regeneração prossegue, preparando, porque estamos todos nós nos preparando, né? E sendo preparados. Estamos nos preparando, sendo preparados. A regeneração trabalha esse movimento em nós, porque não basta o planeta virar mundo de regeneração. Se eu não me regenerar, e se eu me regenerar e o planeta ainda não melhorar, eu vou para outro planeta, igual o Dr. Bezerra de Menezes. Ele veio para escrever o prefácio do livro aqui, mas ele está no outro planeta já, né? Está na Terra, ajudando-nos. E um convite, um imperativo convite, diz assim: seja bem-vinda, nova era. E um capítulo que me chamou a atenção, capítulo 41, todos esses chamam, né? Mas esse aqui, o 41, é Encontro com Jesus. Eu estive lendo por muito tempo o trabalho do patchwork, da Eva Pierrakos. E uma das últimas palestras da Eva Pierrakos, que é a última inclusive, 258, ela, captando a onda do guia espiritual, ele diz, o texto é, o encontro pessoal com Jesus Cristo. E aí, nós vamos observar como que o autor apresenta para nós o encontro com Jesus Cristo. Porque é a grande busca, o grande anseio. E ele diz assim: os discípulos, reunidos e assentados à sombra da árvore da vida, que é o Evangelho de Jesus, que é a lei de amor, aguardavam expectantes a orientação do Mestre Senhor. Quando, em dado momento, se fez presente a figura majestática de Jesus, o mestre diligente, o mestre aproxima a diligência do Senhor e a expectativa do servo. O mestre aproxima, sereno, e expressa. E o discípulo receptivo, preparando-se para a ação, recebe. No I Ching, que é uma das primeiras expressões humanas, né? Desde lá da China milenária, quando foi transcrito para texto, nós temos o hexagrama 2, chamado o receptivo. É o feminino que recebe. E o hexagrama 1 é o criativo, é o masculino que opera. Então aqui o discípulo é o feminino que recebe. Jesus é o masculino que fala. E é no imperativo, nesse encontro pessoal com Jesus Cristo, dai gratuitamente. Curai enfermos. Levantai os caídos pela vida. Despertai os mortos. Orientai os que caminham na ignorância. Compartilhai a esperança. Despertai na alma os valores morais. Exemplificai o amor sempre. Mostrai os talentos que herdamos. Perdoai.
Não esmoreçais frente aos obstáculos. Contornai com sabedoria as lutas. Orai, vigiai. Mas tem mais coisas. Apresentando para nós que encontraremos Jesus nos imperativos da vida, na relação com todos. Não encontraremos Jesus simplesmente na adoração, mas principalmente na execução da adoração cotidiana. Eu, tu, todos nós, juntos, em busca de Deus, no encontro pessoal com Jesus Cristo. É o grande encontro que precisamos efetivar, porque é o grande ausente, a ausente somos nós, não é ele. Ele é a grande presença. O ausente precisa encontrar na grande presença. Deixaremos de ser ausentes para sermos presença, na divina presença, diante da vida. Queridos irmãos, querida Alda, muito obrigado. Fausto, todo o Manuel, Felipe, Santiago, obrigado pelo carinho de vocês, por esse momento, por estar aqui compartilhando. Que Deus abençoe cada um na trajetória. Feliz dia, feliz extra, feliz publicidade. Maravilhoso livro, lindo. Obrigado, viu, gente? Deus abençoe.